Senhor? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito eu que todos que saíram das suas casas nesta noite vieram para receber algo da parte de Deus. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5. Aleluia. Livro do Daniel, capítulo 5. O apóstolo Paulo disse assim: oreis por mim, para que ao abrir a minha boca me seja dada a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 4, está escrito: tudo que pedides a Deus, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento, que não sabe para onde vem e não sabe para onde vai. Então, se você está esperando a resposta de Deus na tua vida, creia que Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Basta tão somente você ter fé e obedecer a sua palavra. Todos acharam? Livro de Daniel, capítulo de número 5, o versículo de número 25, que nos diz assim: este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Somente até aqui. Aqui fala sobre o título da mensagem: o banquete do rei Belsazar. A Bíblia fala que Belsazar foi filho do rei Nabonito, a qual foi filho do rei Nabucodonosor. E a Bíblia Sagrada nos declara nesta passagem que Belsazar, ele fez um grande banquete. E naquele banquete ele convidou os grandes, os poderosos, os príncipes, as concubinas para ir naquele banquete. E a Bíblia Sagrada nos declara que o rei Belsazar, ele fez um erro muito trágico. Naquele banquete, ele mandou buscar os utensílios do templo da casa do Senhor, que o rei Nabucodonosor tinha trazido do templo. E a Bíblia Sagrada nos declara que o rei Belsazar pegou as coisas sagradas de Deus e colocou para o grande banquete, adorando aos deuses pagãos daquela época. E a Bíblia Sagrada nos declara que naquele mesmo momento veio uma mão misteriosa na parede, a qual estava escrito assim: Mene, 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 Tekel, Uparsim. E a Bíblia Sagrada nos declara que o rei Belsazar perturbou-se em seu espírito e mandou que trouxesse os astrólogos, os magos, os videntes, para que pudessem dar ao rei a interpretação daquele escrito na parede. E diz a Bíblia Sagrada que nem os magos, nem os astrólogos, nem os nada poderia dar a interpretação. E a Bíblia diz que
E Daniel, o rei ofereceu prata, ouro e dádivas para Daniel. Mas Daniel chegou para o rei e disse assim: olha, rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e eu darei a interpretação. Daniel era um obreiro que não se corrompia com dinheiro. E quem sabe hoje em dia tem muitos obreiros se corrompendo na casa do Senhor. Daniel foi o único que não se contaminou com as coisas deste mundo. Quem sabe Daniel, louvado seja o nome do Senhor, era um homem que tinha um propósito de Deus diante do seu coração. E a Bíblia diz que Daniel deu a interpretação para o rei, dizendo assim: olha, rei, a escritura da parede está escrito assim: mini, mini, tekel, pavim, pesado foste na balança e achado em falta. A Bíblia diz aí, Pedro, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Lá em Coríntios, no capítulo 4, está escrito: temamos, pois, que deixada de entrar na terra prometida, pareça que alguns fiquem para trás. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe para o homem, não. Se você olhar para o homem, você vai cair, mas se você olhar para Jesus, você vai chegar ao destino desejado. A palavra nos diz assim também: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, se nem os próprios anjos que pecaram, a Bíblia diz que eles receberam a justa retribuição. Como escaparemos nós? A Bíblia diz: tu, porém, vai até o fim. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37 e 38 está escrito assim: tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pesado foste na balança e achado em falta. Se Deus te pesar na balança nesta noite, você passará na balança de Deus. A irmã falou aqui o Salmo primeiro que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Se você está nas mãos de Deus, a Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha salvação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu
Se Deus te prometeu algo, meu irmão, se você estiver lá no avião e falar que a turbina do avião quebrou e vai morrer todo mundo, você pode levantar e dizer: não vai morrer ninguém não, porque Deus falou que eu vou pregar a sua palavra e esse avião vai chegar até o lugar desejado. A Bíblia diz que estava Paulo no navio e veio uma grande tempestade e todos temiam que ele ia morrer, mas Paulo falou assim: não temas, porque o anjo do Senhor apareceu a mim, o Deus a qual eu sirvo, e me falou dizendo que neste navio não se perderá ninguém, somente o navio. E a Bíblia diz que quando Paulo chegou a uma ilha chamada Malta, chegando lá, uma víbora pegou ele e picou ele. E a Bíblia diz que aquele povo que habitava ali pensou assim: este homem vai morrer. E ficou olhando ele cair morto. Mas a Bíblia diz que o Deus que tudo pode estava na vida de Paulo e nada aconteceu com Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo estava na presença de Deus. A Bíblia também fala em outra passagem que Paulo iria pregar o Evangelho lá em Jerusalém, como Deus tinha revelado para ele, mas os judeus fizeram uma conspiração dizendo assim: vamos fazer aqui um juramento que ninguém vai comer e beber enquanto não matarmos a Paulo. Se eles fossem fiéis ao juramento que eles fizeram, morreram tudo de fome, porque Deus falou para Paulo que você vai pregar a minha palavra lá em Jerusalém. Quem fala bastante como a mãe, a palavra de Deus diz assim: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Aleluia, aleluia, glória. Não tem mais, porque eu estou contigo. Existem duas qualidades de obreiros. Tem obreiros que são nomeados e tem obreiros que são chamados. Aleluia. Obreiros que são nomeados é aquele obreiro que é levantado pelo homem. Mas obreiros que são nomeados, quando vem a luta, quando vem a tempestade, ele não permanece de pé. Mas aqueles que são chamados por Deus, cumpre aquilo que está escrito, porque Jó falou assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre as nações. O obreiro, quando é chamado, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glorifica a Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 está escrito: porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nossas vidas. Lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca penetrou no coração de ser humano algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e vai até as profundezas de Deus. A Bíblia diz que naquele grande dia vai se cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, louvado seja o Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. glória a Jesus, aleluia. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Aleluia, louvado. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Glória A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para que confundir aqueles que pensam que são.
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o Senhor. A Bíblia está recheada de homens que se exaltaram e Deus o abateu. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor se exaltou e disse que fez tudo para a sua magnificência e para a sua glória. E a Bíblia diz: você não deu glória a Deus, vai comer capim. A Bíblia fala sobre o rei Herodes, que fez um grande discurso, e ele também se exaltou e não deu glória a Deus, quando o povo falou: voz de Deus e não de homem. Não deu glória a Deus, veio só um mosquitinho, picou ele e ele morreu. A Bíblia também fala sobre Ramã, que se exaltou e preparou uma forca para o servo de Deus Mardoqueu, mas ele foi enforcado na forca que foi preparada para o servo de Deus. E o rei Belsazar, ele pegando os utensílios da casa de Deus, ele profanou os utensílios da casa de Deus. E a Bíblia diz que Daniel deu a interpretação, e assim como Daniel interpretou, o rei Dario, ele morreu porque não deu glória a Deus. Temos que glorificar o Deus que fez os céus e também a terra. Por isso que o salmista disse no Salmo de número 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. E lá no Salmo de número 125 ele disse: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o salmista disse: mas eu farei menção do nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor teu Deus mandará que os teus inimigos que vierem contra ti fugirem por 7 caminhos, porque você está na mão do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o nosso Deus está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. A Bíblia diz que nós somos considerados por eles, por Deus, como menos que uma gota d'água. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o conselheiro, é o Deus forte. O homem que entender a Deus, ele fica doido. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós. Aleluia. Nós temos que saber até onde Deus permitir. Glória a Jesus, aleluia. Mas Deus é tão grande. Ele é tão grande, mas ele cabe dentro de cada coração. Sinta a presença dele aí. Ele traz à existência aquilo que não existe. Assim como ele transformou água em vinho. Quem sabe, muitos pensaram: ele está doido, está numa festa de casamento. Acabou a água, o vinho, e ele manda encher a talha d'água. Ele estava provando que ele traz à existência aquilo que não existe. Então creia que aquele marido seu, aquele parente seu, que está lá fora fazendo a vontade do inimigo, continue orando e creia que Deus é poderoso para trazer ele aqui para a sua casa. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos de enfermidade.
A Bíblia diz que o paralítico passou 38 anos que estava paralítico. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou oprimido pelos midianitas durante 7 anos. A Bíblia diz que 40 anos Moisés ficou no deserto. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, operando Deus, quem impedirá? Assim como Deus marcou o tempo que aquela mulher ficou com fluxo de sangue, como Deus marcou o tempo que aquele paralítico ficou 38 anos, assim como Moisés passou 40 anos no deserto, assim está marcada diante de Deus o dia que começou a tua luta, e também está marcado o dia da tua vitória. Anima-te, fortalece nesta noite. Tu és menina preciosa aos olhos de Deus. A qualquer momento, para terminar, que meu horário já se foi, a Bíblia diz que vai se cumprir um grande acontecimento. E qual é este acontecimento? Vai se cumprir aquilo que está escrito em Coríntios capítulo 15, versículos 52, 53, 54 até o 58, que diz assim: eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, os mortos irão ressuscitar, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus temos a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus, Ele sabe. A Bíblia diz no Salmo 119 que Ele conhece o teu assentar, o teu deitar, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece tudo, tudo Ele sabe. Ele é onisciente, onipotente e onipresente, e Ele sabe da tua vida, e Ele vai ter um dia marcado para a tua vitória. Basta tão somente permanecer firme. O irmão falou aqui que Daniel passou 21 dias orando e jejuando perante o Deus do céu. Agora imagine, ele passou 21 dias orando e jejuando. Se ele tivesse desistido, quando o anjo chegou para entregar a bênção, ele não tinha recebido, mas quando ele perseverou, ele recebeu a bênção do Senhor. A Bíblia diz: resistis o diabo, e ele fugirá de vós. E assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi concedida, e peço aos irmãos, quando orar, lembre-se de mim, porque eu sou necessitado das orações. O crente que ora, ele alcança a vitória. Então creia no poder da oração, porque Elias orou e parou de chover por 3 anos e 6 meses. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego orou e Deus não permitiu que o fogo teve poder sobre a vida dele. E a igreja do Santo Eduardo está orando, e Deus é poderoso para encher a igreja. Deus é poderoso para abrir porta de emprego. Deus é poderoso para salvar almas. Deus é poderoso para batizar no Espírito Santo. Deus é poderoso para curar onde você está, a tua enfermidade, porque operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Uma palavra maravilhosa. Tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero aqui agradecer a todos presentes, aos jovens. Tenho certeza aí que tem jovens que desde as 14 horas que estão aqui na igreja, né, Gabriel? Maravilha, trabalha para o Senhor. Que Deus, só Ele, para abençoar a cada um de vocês. Que nesta noite, cada um de nós
tomar posse da nossa vitória. E para o próximo culto de jovens, já está tudo certo. Tomara que não dê furo com a gente. Tem aí 2 moças cantoras lá de Guarulhos, que está confirmado aqui para o próximo culto de jovem. E quero dizer também que, se tudo der certo, domingo que vem, eu e minha família não vão poder